escutar. Parece tão simples, né? Então por que é tão raro hoje em dia? Por que é tão raro encontrar alguém que de fato escuta as pessoas? Alguém que preste atenção no que você está falando. E você, se você parar para pensar um pouquinho, se você viver uma semana com os ouvidos abertos para isso, se você estiver conversando com uma pessoa e parar a sua história no meio, e a pessoa nem se lembrar que você estava contando alguma coisa, nem pedir para você continuar a história, nem nada do tipo, não se impressione, porque isso é como a maioria das pessoas seguem a vida hoje em dia. A maioria das pessoas se sente muito ocupada para prestar atenção em qualquer coisa e para escutar de fato a outra pessoa, para estar 100% presente no momento com a outra pessoa. Então, por isso que você vê hoje em dia que a escuta é um superpoder. Porque a maioria das pessoas simplesmente não escuta. De forma alguma as pessoas escutam. E hoje eu estava vendo um capítulo do livro que chama O Caminho do Homem Superior, traduzido basicamente. E ele diz que quando você estiver lidando com uma mulher, no sentido de relacionamento principalmente, né? Mas em outras ocasiões também, e ela estiver chorando, ela estiver mal, estiver de mau humor, você não ter essa tendência que a gente tem como homem de querer, não, qual que é o problema? Vamos resolver aqui o problema, não sei o que, e pronto. Porque na maioria das vezes isso é só uma falta de amor, uma falta de se sentir ouvida. E uma vez que você resolve com esse amor, aí você pode de fato resolver o problema, que aí você vai resolver de fato esse mau humor e tudo, ao invés de você tentar chegar resolvendo um problema e fazendo um monte de perguntas, o que muitas das vezes só vai deixar a outra pessoa mais irritada ainda. Então, você parar para escutar a outra pessoa, quando alguém chega para você com os problemas dela, ela não quer saber, 99% das vezes, ela não quer saber o que é que você faria na situação dela, ou como seu primo teve a mesma situação, ou como, eu conheço a tia da padaria que fez não sei o quê. Ela só quer ser ouvida. Ela só quer que você pare ali um pouquinho, preste atenção na história dela, olhe no olho dela, escute o que ela está dizendo, concorde com ela. Tente pôr questionamentos. E isso é uma base imensa das habilidades sociais. E a maioria das pessoas é engraçado, né? Quando você começa a estudar habilidades sociais e você vê alguém de fora, alguém que nunca estudou esse tipo de coisa, é comum a galera de fora ter o preconceito de você está estudando para manipular as pessoas, para você a vida é só um jogo, você está usando técnicas e não sei o quê. E quando você questiona alguém que já leu esses livros, 90% dessas pessoas vão te falar que eu queria que todo mundo lesse esse livro. Justamente por coisas como essa, você percebe que a maioria das pessoas hoje em dia simplesmente não escuta. Então, é muito difícil você achar alguém que escute. E quem escuta é muito valorizado por isso. É considerado um ótimo amigo por isso. E a gente poderia viver muito mais feliz se todo mundo tivesse esse conhecimento, se todo mundo tivesse essa cultura de poder se ajudar, se ouvindo e lidando com os sentimentos como um todo. Então, é impressionante o quanto as pessoas não escutam hoje em dia. Tem um quadro no YouTube, se eu não me engano, que é Fala Que Eu Não Te Escuto, onde o cara vai lá falando umas coisas absurdas pra galera e a galera simplesmente concorda, dá informação de como ele roubar o banco, uma coisa assim, porque estão muito distraídos. As pessoas não estão presentes no momento, elas não querem escutar a outra pessoa, que é, a maioria das vezes, a solução para o problema. A pessoa só quer ser ouvida. E um jeito muito prático de você perceber que as pessoas só querem ser ouvidas é você repetindo o que elas acabaram de dizer para elas. Se alguém fala para você, eu tô com um problema porque eu fui na lavanderia, não sei o quê. Aí você, depois que ela termina a frase, você destaca a parte mais importante ou algo do tipo. Lavanderia.
Aí ela vai começar a explicar, é porque a lavanderia lá perto de casa, não sei o que, e a dona e pá. E ela vai começar a elaborar nisso. Isso me faz lembrar de uma história. Teve uma vez que minha irmã estava tendo alguns problemas, ela estava passando por um péssimo dia e tudo. E eu tinha acabado de ler esse livro, que é Negociando como se sua vida dependesse disso. Nunca parta a diferença, nunca divida a diferença. E ela chegou pra mim e tudo que eu fiz foi repetir o que ela falava pra mim. Ela falava, é porque eu tô com problema disso. Então eu falava, então seu problema é por causa disso e isso. Eu repetia basicamente o que ela tinha dito pra mim com outras palavras. Ou então eu repetia a palavra dela pra ela elaborar mais, como no exemplo da lavanderia. E depois de mais ou menos uns 15, 20 minutos escutando ela, e vale ressaltar aqui, hein, antes de eu fazer isso, eu tinha minhas dúvidas quanto a esse livro. Eu pensava, caramba, o que provavelmente deve estar passando na sua cabeça agora? Caramba, será que repetir o que a pessoa falou pra ela mesma? Será que isso funciona? Isso não vai soar estranho? A pessoa ficar escutando o que ela mesma disse? Ela vai achar que tu não tá prestando atenção. Ela vai achar estranho. E eu fiquei impressionado com a efetividade disso. Porque depois de um tempo escutando com atenção os problemas dela e usando essa técnica de repetir para fazer com que ela elaborasse mais, ela, depois de uns 20 minutos, falou, caramba, muito obrigado por essa conversa. E ela foi muito grata, de fato, por aquilo. Ela estava aliviada. Ela falou, era tudo que eu precisava hoje. Eu vinha com meus problemas para as pessoas e elas não me escutavam. Elas queriam resolver o problema. Quando, na verdade, eu só queria ser ouvido. Eu só queria desabafar minhas emoções. E você vai perceber que você talvez se encontre com um sentimento desse, onde você só quer ser ouvido. E a função do psicólogo muitas vezes é isso. É escutar o que você está dizendo e te dar outra perspectiva nisso. Então, você escutar as outras pessoas, eu ressalto, é um poder inacreditável que a maioria das pessoas hoje em dia simplesmente não acessa. Você ficaria impressionado com o quanto um pouco de presença, de você estar 100% ali, vai te levar longe nessas habilidades sociais. Em ter uma compreensão melhor da vida, em ter melhores relacionamentos com outras pessoas, em ser melhor ouvido. É isso. Espero que você tenha ouvido esse vídeo todinho com atenção. Peço que você deixe seu comentário, se possível, se inscreva e curta. É uma troca. Eu ganho um inscrito e você poupa tempo aprendendo as lições que eu vou lhe ensinar aqui.